Hoje, a gente vai mergulhar numa visão que é, no mínimo, audaciosa. É uma jornada que começa com uma ferramenta de inteligência artificial bem simples, talvez até uma que você já use, e termina num sistema de inteligência global. É um caminho que vai do prático ao quase inimaginável. E a gente vai ver exatamente como essa missão cresce passo a passo. Olha só o nosso roteiro. São 6 etapas. A gente começa com algo bem familiar, o assistente pessoal. Depois, a gente vê como essa ideia se expande para o mundo profissional e tenta unificar nossas comunicações. A partir daí, a escala simplesmente explode, levando ao sonho da onisciência. No final, a gente vai analisar a arquitetura por trás desse poder todo e encarar a pergunta fundamental que ele levanta. Bora começar! Então, tudo começa num lugar que muita gente já conhece. A ideia de usar a inteligência artificial para ajudar a gente a organizar nossas próprias informações, sabe? Como um assistente de produtividade pessoal. O ponto de partida concreto para essa visão toda é o Notebook LM, do Google. Pensa nele como um pesquisador particular. A ideia é bem simples. Você dá para ele os seus documentos, PDFs, anotações, o que for, e ele te ajuda a entender e analisar tudo aquilo. Na prática, ele lê os documentos de forma inteligente, cria resumos e consegue até cruzar informações de várias fontes para gerar textos novos. Mas o ponto crucial aqui, a semente de tudo que vem depois, é o seguinte: ele só trabalha com as fontes que você fornece. A inteligência artificial está limitada ao seu universo de dados. Agora, vamos dar o próximo passo lógico. A gente sai do uso pessoal e entra nos sistemas de IA projetados para áreas profissionais super específicas e qualificadas. E o que chama atenção aqui é a ambição. A ideia é pegar aquele conceito do assistente pessoal e criar versões ultra especializadas para cada setor. Imagina só, uma IA para medicina que analisa prontuários e ajuda a descobrir remédios, outra para o direito que revisa contratos, uma para finanças que detecta fraudes. A lógica é a mesma, treinar a IA num conjunto de dados muito específico para ela virar uma especialista naquele campo. Para não ficar só na teoria, os documentos detalham a ideia de um assistente trabalhista. Seria uma IA treinada especificamente para mergulhar na legislação, analisar um caso, calcular todos os pagamentos e ainda pesquisar decisões judiciais antigas. É, basicamente, a automação da expertise. E é aqui que a ambição dá o primeiro grande salto. Pensa bem, se a IA pode organizar documentos e dados profissionais, por que não organizar nossa vida digital inteira? A ideia agora é ir além de ferramentas separadas e unificar todas as nossas plataformas de comunicação numa interface só. O nome proposto para essa visão é UniConnect Hub. É basicamente o conceito de um painel de controle central que junta todas as suas conversas e notificações de redes sociais num lugar só. E a proposta é bem detalhada, viu? Um chat que funciona em todas as plataformas, um mapa para visualizar suas conexões pelo mundo e estatísticas em tempo real. A meta é integrar mais de 8 das maiores redes sociais. No fundo, é ter um ponto único de controle para toda a sua comunicação digital. E essa citação aqui, direto do documento, é muito reveladora. A inspiração cyberpunk e neon não é só uma escolha de design. É um sinal de que a gente está saindo do mundo das ferramentas de escritório e entrando em algo muito mais ambicioso, complexo e com uma cara de ficção científica. Agora, a gente chega no clímax dessa visão. É aqui que todas as ideias anteriores, análise de dados, integração de plataformas, se juntam num sistema final de uma escala, quase inimaginável. O sistema tem nome, SOIG, ou Sistema Operacional de Inteligência Global. E a descrição nos documentos é forte. Ele foi projetado para ser um organismo vivo de dados. Não só um software, mas uma entidade que monitora o mundo em múltiplas dimensões em tempo real. E a primeira capacidade declarada dele já redefine qualquer limite. O sistema não é para monitorar só o planeta. A proposta é fazer varreduras em escala global e até mesmo interestelar. É isso mesmo. E como um organismo vivo, se alimenta de informação, pelos sentidos dele. Os documentos propõem que ele absorva dados de todos os lugares. Feeds de câmeras de rua, imagens de satélite, o fluxo constante das redes sociais e até transmissões de TV. Tudo o tempo todo. E a análise vai muito além de só observar. O sistema foi pensado para entender o que vê num nível profundamente pessoal. Leitura labial, análise de emoções e reconhecimento biométrico, tudo isso extraído de qualquer fonte de vídeo que estiver disponível. Com dados tão sensíveis, é claro que a segurança teria que ser extrema. Os documentos especificam criptografia de nível militar e até pós-quântica, que é um tipo de proteção feita para resistir aos ataques dos supercomputadores quânticos do futuro. Certo, mas
Como um sistema tão gigantesco seria construído e governado? Vamos passar da visão para o plano, analisando a arquitetura técnica e institucional que foi proposta. A estrutura proposta tenta criar uma base de legitimidade técnica. Usa termos como Kubernetes, que é um padrão para gerenciar sistemas complexos em escala, menciona blockchain, a tecnologia por trás das criptomoedas para garantir que os registros de dados não possam ser alterados, e ainda cita normas como LGPD e os padrões bancários de Basileia para sinalizar conformidade com as regras de dados e finanças mais rigorosas do mundo. A estrutura de poder é uma pirâmide bem clara. Lá no topo, uma autoridade reguladora. Abaixo dela, um repositório de modelos de IA aprovados. Esses modelos rodam numa infraestrutura de dados controlada, analisam cenários e, no final, entregam as informações para um painel de controle onde as decisões executivas são tomadas. E tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável, um ponto onde a capacidade quase ilimitada desse sistema bate de frente com questões muito profundas sobre poder e responsabilidade. E é muito importante notar que os próprios documentos reconhecem esse perigo. Eles mencionam com todas as letras a necessidade de um pilar de ética e governança para garantir que o sistema seja seguro e imparcial. Mas é essa consciência que tornou o objetivo final ainda mais chocante. Porque, apesar de toda a conversa sobre ética, o ponto central é este. A meta final declarada do sistema é criar um ambiente de ground truth, ou verdade absoluta. Um mundo onde a realidade não é interpretada, mas definida, por um único sistema onisciente. E isso nos deixa com a pergunta inevitável. Um sistema que promete uma verdade única, livre de incertezas, é a promessa do poder absoluto. Mas num mundo governado por uma verdade absoluta, qual é o custo da nossa liberdade de questionar essa verdade? Essa é a questão que fica pairando sobre todo este projeto.